no livro de Atos dos Apóstolos. A gente está vendo Romanos toda semana pela manhã, todo domingo pela manhã a gente está fazendo uma exposição sequencial, né, na carta aos Romanos, e hoje seria mais um dia desse, né? Entraríamos no capítulo 8, maravilhoso, que se inaugura assim, já com uma frase maravilhosa: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seria isso, mas essa passagem vai ficar para um outro dia, tá bom? A gente está celebrando no mês de maio, o mês da família, e vamos ver uma família aqui nessa passagem sendo alcançada pela graça de Deus, como Deus faz, né? Muitas vezes alcança uma família inteira. Quantas não devem ser também as experiências, os testemunhos que os Gideões têm para contar, por causa de um membro, por causa de uma biblinha dessa, que chegou numa casa, alcançou uma família inteira, não é? Então, nossa meditação nesse mês vai passar em torno disso, né? Da família, da ação e da graça de Deus sobre o lar, a família. Então, Atos capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 16. Nós vamos ler do verso 16 até o verso 34. Atos 16, de 16 a 34. Atos 16, de 16 a 34, diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, o Espírito, na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores, os senhores dessa jovem, né? Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, aos oficiais romanos, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, as autoridades, os oficiais, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa.
naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Palavra do Senhor. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, por mais uma vez nos dares a graça de meditarmos na Tua Palavra. Socorre-nos, Deus, que o Teu Espírito Santo que habita em nós ilumine a nossa mente e o nosso coração. É o Teu Espírito Santo que nas palavras de Jesus glorifica o próprio Filho. Abençoa, Senhor, para que a meditação na Tua Palavra seja para nós a glorificação de Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Mostra-nos a Tua vontade, alimenta a alma do Teu povo. Nós estamos aqui não para outra coisa, Senhor, senão para fazer aquilo que o Salmo 34 nos orienta: contemplai-o e sereis iluminados. E é o que queremos fazer nessa noite, contemplar nessa manhã, ainda mais uma vez, contemplar a Tua face e sermos por Ti iluminados para vivermos nesse mundo de modo digno do Teu Evangelho. Senhor nosso e Rei nosso, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária tinha terminado no capítulo 14. Capítulo 15 de Atos é onde tem a primeira reunião do presbitério. Deixa eu puxar a brasa para minha sardinha. A primeira reunião do presbitério da igreja presbiteriana, né? Estou brincando. O primeiro concílio da igreja, né? Atos capítulo 15, onde tem o primeiro concílio da igreja. Atos capítulo 16, então, na verdade já no finalzinho de Atos 15, se inicia a segunda viagem missionária. A primeira, Paulo estava na companhia de Barnabé e até um certo tempo também de Marcos. Na segunda viagem missionária, já Barnabé e Marcos vão para uma outra região, vão para Creta, e Paulo toma Silas e vai para o norte, vai para a Síria e depois entra ali na chamada Ásia Menor e pretende pregar o evangelho por ali, né? Na Ásia, na chamada Ásia Menor. Mas Deus conduz todas as coisas. Então as portas que se abrem são portas abertas por Deus, e as portas que se fecham também são portas fechadas por Deus. E como já dizia um antigo cantor cristão chamado Josué Rodrigues, portas que se abrem são iguais às portas que se fecham, se abertas ou fechadas por Deus. Então é Deus quem abre a porta, é Deus quem fecha a porta, e Deus então havia fechado a porta para que eles pregassem o evangelho na Ásia e na Bitínia. E digo isso para os irmãos porque Atos 16, mesmo capítulo em que estamos, versos 6 e 7 dizem isso. Você vê, eles não colocam esse impedimento, não atribuem esse impedimento de pregar o evangelho na Ásia e na Bitínia ao diabo, a forças externas. Ele diz: o Senhor nos proibiu, o Senhor nos impediu. E diz isso então com as seguintes palavras: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quem impediu? O Espírito Santo. Esse é o verso 6. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então é o próprio Deus, né, nosso Senhor, guiando todas as coisas. Portas que se abrem são iguais a portas que se fecham, se abertas ou fechadas por Deus. É Deus quem conduz todas as coisas. Eles então estão sendo conduzidos pelo Senhor e se defrontam com a Macedônia. Tem que atravessar o mar para chegar na Macedônia. É na Macedônia que tem Filipos, Tessalônica, e assim eles têm uma visão à noite, né, de um homem, um varão macedônio, dizendo para Paulo: passa a Macedônia e nos ajuda. Então eles foram para a Macedônia e chegam então em Filipos, depois de terem navegado, né, em direção a Samotrácia e a Neápolis, chegam em Filipos. Em Filipos tem uma bela conversão, que a gente deve ver também ao longo desse mês, de uma mulher chamada Lídia.
porque havia ali um lugar de oração em que aquelas pessoas se reuniam, e esses missionários, Paulo e Silas, veem aquele lugar de oração, se aproximam daquele lugar de oração e apresentam o Evangelho. E o verso 14 de Atos 16 tem uma expressão maravilhosa, que faz parte muitas vezes da minha oração, né? Abriu-lhe o coração. O Senhor abriu o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dizia. Muitas vezes, quando oro pela conversão de alguém, é exatamente essa a expressão que eu uso: Senhor, abre o coração dessa pessoa para compreender a pregação da palavra de Deus. Senhor, abre o entendimento dessa pessoa para compreender a pregação da palavra de Deus. Tão bem citado aqui foi o verso 11 de Isaías 55, né? Conforme a gente viu aqui, a palavra do Senhor: a minha palavra não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. A comparação que Deus faz exatamente com a água que cai do céu, com a chuva que cai do céu, seja em forma de chuva, seja em forma de neve. Então os versos 10 e 11 de Isaías 55 dizem isso, né? Assim como a chuva e a neve caem sobre a terra e não voltam para o céu, sem que antes irriguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será com a palavra da minha boca: não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Consciente disso é que a gente é corajoso para pregar. Consciente disso, né? É que a nossa presença ali é tão somente uma caixa de ressonância de uma voz superior, de uma voz anterior a nós, da própria voz de Deus ecoando por meio de nós, alcançando corações. Confiado nisso, que se a gente passar vergonha, ou se uma caixa de Bíblia for jogada no pé da gente, né, minha irmã Edith? Estava testemunhando para a gente aqui, né? Às vezes as pessoas ofendem, agridem. Então a gente foi fazer evangelização de Gideões numa escola, em que uma pessoa lá irritada jogou uma caixa de Bíblia no meu pé. Mas uma mulher sendo ofendida, né? Numa sociedade como essa, cuja narrativa é de que a mulher deve ser preservada e tal, uma mulher sendo ofendida. Não é raro, queridos, não é raro. Já é o terceiro caso que eu sei aí em um mês, não é? Uma senhora foi agredida há pouco tempo atrás, com um soco no olho, está em redes sociais, mas a mulher não deve ser ofendida, então, mas nesse caso esquece tudo isso. Essas próprias pessoas que usam esse argumento são as pessoas que ofendem, né? Mas enfim, louvado seja Deus pela vida das mulheres, por servas de Deus, por mulheres de Deus. Aqui está Lídia, mas sobre esse episódio a gente fala numa outra ocasião. Então aqui está Paulo e Silas, estão Paulo e Silas aqui em Filipos, e agora há um episódio, há uma jovem possessa de um espírito adivinhador, é o que diz o verso 16, uma jovem possessa de espírito adivinhador, e essa atividade dela gerava din-din, gerava dinheiro para os seus possuidores, para os seus donos. Desculpa essa expressão, mas é só para os seus cafetões, né? Esses homens tinham essas mulheres e essas coisas geravam lucro para essa mulher. Só que ela foi alcançada aí também pelo poder, pela graça de Deus, e foi liberta, né? Foi liberta, não era ela, a palavra de Deus vai deixar bem claro, era um espírito que habitava nela, né? Então isso se repetia por muitos dias. Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: retira-te dela em nome de Jesus Cristo. E na mesma hora então ele saiu. Vendo os seus possuidores que aquilo ia secar a fonte de lucro, ela deixou de ser adivinhadora. Então isso ia mexer na economia e no bolso daquelas pessoas. Aquelas pessoas, então, os poderosos, né? Vive numa sociedade que adora falar isso, né? Os poderosos, não sei o que, então está aqui exatamente um opressor, né? Opressor da dignidade humana ali, da dignidade daquela pessoa. Porque esse é o mundo do pecado mesmo, esse é o mundo da possessão mesmo, né? Mas agora essa mulher não mais possuída deixa de ser objeto desses homens, né? E então eles levantam
um tumulto, né? Levam Paulo e Silas para as autoridades e dizem: a gente não pode, esses homens estão vindo para cá trazer para a gente um contexto aí que a gente não pode seguir. E verso 22 é interessante: levantou-se a multidão unida. A multidão ficou contagiada, né, com o tumulto daquilo ali, e colocaram Paulo e Silas para a prisão. Açoitaram Paulo e Silas e colocaram Paulo e Silas na prisão. Essa é uma prisão em Filipos, na região da Macedônia. Dessa prisão, você vê, é Deus conduzindo. Por isso que a gente fez questão de voltar nos versos 6 e 7. Por isso que nós fizemos questão de voltar nos versos 6 e 7, mostrando que é Deus quem conduz todas as coisas, né? Versos 6 e 7 de Atos 16, mostrando que o Espírito Santo foi quem os impediu de pregar na Ásia. O Espírito de Jesus foi quem não os permitiu de ir para Bitínia. E agora o Espírito do Senhor os leva para uma prisão. Paulo e Silas estão presos, não por obra do acaso, não pela tirania de um homem que possuía uma mulher adivinhadora que lhe dava lucro. Tudo isso era o meio externo, não era o fator principal. O fator principal é que Deus conduz a vida dessas pessoas. Paulo e Silas agora estão presos. E se a gente está preso pela mão de Deus conduzindo a gente está no melhor lugar do mundo, porque a gente está no melhor lugar do mundo sempre que a gente está no lugar para onde Deus nos leva. E é Deus quem leva Paulo e Silas para esse lugar. E desse lugar decorre então a conversão de toda uma família. Olha que coisa maravilhosa, versos 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, né, os ferimentos, lavou-lhes as feridas dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. O Evangelho alcançando uma casa, o Evangelho de Jesus, o Senhor dando a sua glória a alguém. Não é maravilhoso isso? O nosso Deus, o Criador, o todo belo, o todo precioso, se dando a entrar na casa de alguém. Agora, não em corpo físico, como aconteceu com a casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Não em corpo físico, mas com a pregação. Cristo presente numa pregação do Evangelho. Verso 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então é que nesta mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Uma vez eu ouvi alguém dizer, né, que a visita de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro era uma demonstração de como a hospitalidade é algo importante, porque como Marta, Maria e Lázaro eram pessoas tão maravilhosas, até Jesus quis estar com eles. Isso é uma grande heresia, queridos. Isso é um grande desvio da verdade da palavra de Deus. Jesus não quis estar com Marta, Maria e Lázaro porque eles eram pessoas maravilhosas. Não há pessoas maravilhosas no mundo. Jesus quis estar com Marta, Maria e Lázaro não porque a dignidade, porque Marta, Maria e Lázaro eram dignos. Jesus quis estar com Marta, Maria e Lázaro para mostrar a sua dignidade, a dignidade dele, a dignidade de Cristo, que mesmo sendo todo glorioso, dá-se em dignidade para estar em lares como o de Marta, Maria, Lázaro, como o do carcereiro, como o meu e o seu. Lares de gente vil, como o dessas pessoas e como o meu e o seu. A glória é dele, beleza é dele. É para nós cairmos de pé, é para nós cairmos de joelho e dizermos: entendo a tua vontade de me ter, eu sou maravilhoso. Então, não é isso. É para nós cairmos de joelho e dizer: Senhor, apesar de mim, bendito seja o teu nome, não sou digno. Bem disse uma vez, né, um centurião:
não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, diz uma palavra daí que o meu servo vai ser curado. Jesus vai dizer: nunca vi fé como essa em Israel. Então aqui está mais uma vez o Senhor entrando na casa de alguém, né? Diferentemente do que foi com Marta, Maria e Lázaro, que foi presença física, aqui é a presença pela sua palavra, pela palavra de Deus. Mas antes da gente se deter um pouquinho nisso, vamos dar uns passinhos atrás. Duas coisas que eu gostaria de destacar antes com os irmãos. O primeiro é estarem presos à meia-noite. Paulo, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas estão presos e cantam louvores. Verso 26 diz que de repente sobreveio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E quando a gente olha para esses dois versos, versos 25 e 26, eu vou fazer uma pergunta, não respondam, é uma pergunta apenas retórica. O que vem na nossa cabeça? Ou talvez, não sei se você já ouviu, mas eu já cansei de ouvir mensagens dessa natureza, que o louvor é uma estratégia para abrir portas, e que Paulo e Silas estavam cantando para que as portas da cadeia se abrissem. E tão desastrosa é a interpretação da visita de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, que coloca a dignidade na casa dos hospedeiros e não do hóspede. Tão desastrosa ou ímpia é essa menção, quanto é ímpio dizer que Paulo e Silas estavam cantando para que as portas da cadeia se abrissem. E o louvor abre portas, e você canta louvores para as portas se abrirem. Paulo e Silas estavam cantando por um motivo muito mais nobre, e que infelizmente é muito difícil dos próprios evangélicos, dos próprios cristãos evangélicos verem. Paulo e Silas estavam cantando louvores porque eles estavam na presença do Senhor. Não era uma estratégia para a porta se abrir. As portas se abriram, mas não era uma estratégia para as portas se abrirem. A palavra de Deus diz no salmo que lemos no início, né, no Salmo 34 que lemos no início, a palavra de Deus diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Paulo e Silas estão cantando na prisão, não para que as portas se abram, embora elas tenham se aberto. Paulo e Silas estão cantando na prisão porque cantarão em todo o tempo ao Senhor, bendirão em todo o tempo ao Senhor. E o Salmo 34, versos 1 e 2, que mencionei aqui, né? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. É exatamente o que está acontecendo. Paulo e Silas estão cantando louvores, estão oravam e cantavam louvores, e os humildes ouviram e se alegraram. No caso aqui, na pessoa do carcereiro, né? A mensagem do Evangelho vai encontrar um coração quebrantado, vai encontrar um coração aberto para ser recebida a mensagem do Evangelho, e essa pessoa vai ficar feliz. E foi exatamente o que aconteceu com o carcereiro. A pregação foi dada pelo louvor, pela oração, e encontrou. É o Salmo 34, versos 1 e 2 se cumprindo exatamente nessa situação. Eles cantam louvores, porque quem ama o Senhor canta louvores, ainda que numa cadeia, ou ainda que numa cama com câncer terminal. Quantos não são os testemunhos de irmãos nossos que sabemos que já partiram, e partiram dizendo: não tenho nenhuma amargura, o Senhor podia ter me curado, como podia não me curar? E muitos irmãos partiram sem nenhuma amargura, rancor, bronca de Deus, porque amavam a Deus e não o que podia acontecer a partir do temor a Deus, porque confiavam no Senhor e não no que o Senhor podia dar, não é? Então aqui estão Paulo e Silas orando e cantando louvores a Deus numa cadeia fedorenta, com os pés presos em Filipos. E por quê? Porque suas vidas já estavam bem resolvidas, estavam na mão do Senhor. O fato é que o testemunho deles faz com que o carcereiro
de Filipos, aí vocês conhecem, a gente leu a história, o terremoto veio, as portas se abriram, o carcereiro quis se matar, porque era tudo que restava para ele, né? Um chefe de prisão que deixa os prisioneiros irem embora, um governo romano muito implacável, não deixaria aquele homem viver, e aquele homem quis se matar. Então Paulo toma da palavra e diz: não te faças mal nenhum, todos estamos aqui, ninguém fugiu, fica tranquilo. Então o carcereiro se constata isso, que ninguém fugiu, e agora o carcereiro os traz para fora do cárcere, e o verso 30, irmãos, carrega para nós a pergunta mais importante da existência humana. Não existe pergunta mais importante do que essa na existência humana. Isso é algo que digo em evangelização. Não passem por essa vida sem fazer essa pergunta. Isso é o que eu digo para as pessoas, para o descrente. Não passem por essa vida sem fazer esta pergunta: Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Esta é a pergunta mais importante que os nossos queridos amores, pais, filhos, parentes que ainda não fizeram, precisam fazer. Pessoas fazem perguntas muito importantes e inteligentes ao longo de suas vidas, mas não existe pergunta mais importante do que essa. Não passe pela sua existência sem fazer essa pergunta: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. E para essa pergunta, uma única resposta. É a do verso 31 de Atos 16. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não existem várias respostas para essa pergunta. Só existe uma resposta para essa pergunta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Desse episódio, a gente dá um outro pulo, um outro salto, que é, não raro, nós ouvimos coisas como: a igreja precisa estar preparada para responder às perguntas que o mundo está fazendo. Eu entendo o valor, a importância, eu entendo o que querem dizer com isso. A igreja precisa estar contextualizada no seu tempo, no seu espaço. Mas essa pergunta também, ela não é correta assim na sua totalidade. A igreja não precisa estar preparada para saber as perguntas que o mundo está fazendo. Muito antes disso, a igreja precisa ensinar o mundo a fazer a pergunta certa. A pergunta que o mundo faz é a pergunta tola. O que você acha? Falei aqui na quinta-feira, né? Chegaram a me perguntar: você sabia que tem muito machismo no carnaval? O que você acha do respeito à mulher? Simples, ele não vai para o carnaval. Quer dizer, a igreja tem que responder a uma porção de tolice que o mundo pergunta, uma porção de impiedade que o mundo... Uma série de perguntas ímpias que o mundo faz, mas não raro uma porção de pastor, amigos nossos, ficam, é mesmo, a igreja tem que responder as perguntas do mundo. Queridos, o mundo não sabe fazer a pergunta certa. A pergunta certa é: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E isso existe a partir da pregação do Evangelho. É o Evangelho que vai no coração da pessoa e faz ela fazer a pergunta certa. Então esse é um exemplo que nós estamos vendo aqui em Atos 16, porque o carcereiro de Filipos ouviu a mensagem do Evangelho pelos louvores e pelas orações, certamente pela pregação de Paulo no cárcere, e de repente, você vê que o tema é esse. O tema não é o que eu preciso fazer para ser abençoado, o que eu preciso fazer para ter saúde, o que eu preciso fazer para ser curado, o que eu preciso fazer para ser salvo. É isso que ele pergunta. E tem uma opção de gente perguntando o que eu preciso fazer para ser curado, para ter prosperidade, para ter... O que eu preciso fazer? Essa não é a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é essa: o que eu devo fazer para ser salvo? Só pôde chegar o carcereiro, o mundo, né, representado aqui pelo carcereiro de Filipos, só pôde chegar a essa conclusão porque ouviu a provocação do Evangelho. E um episódio parecido com esse a gente encontra em Atos, no capítulo 2, né? Atos capítulo 2 é a primeira pregação depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. No Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre os irmãos e eles pregam a palavra. E Pedro toma da palavra e usa, né? Traz uma passagem de Joel, capítulo 2, versos 28 a 32, para explicar o que estava acontecendo ali, porque as pessoas achavam que eles estavam bêbados. Pedro
prega da palavra, faz a citação em Joel, faz a citação no Salmo, faz algumas citações bíblicas e traz o centro da mensagem. Vocês mataram, desfiguraram, esmagaram, vocês desfiguraram o ser mais belo, puro, santo, sublime do universo, que Deus deu para ser amado. Vocês mataram o Redentor. Foi essa a mensagem que eles pregaram. A mensagem deles não foi, tem uma bênção para você, a mensagem deles não foi, a mensagem deles foi essa. Então no verso 37 o que vemos é: compungiu-se-lhes o coração. Os ouvintes agora, a reação da pregação no coração dos ouvintes. Compungiu-se-lhes o coração, dilacerou o coração deles, entristeceu, eles se entristeceram. Meu Deus, nós fizemos isso. Deus nos trouxe um Salvador e nós desfiguramos o Salvador. O que cabe para nós isso? Em outras palavras, o que está acontecendo com o carcereiro de Filipe foi o que aconteceu com eles, né? O que cabe a nós? Então aqueles homens puderam dizer: arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, para vós, para os vossos filhos. Então Atos 16, versos 30 e 31 ensinam para nós pelo menos duas coisas. A primeira é a pergunta mais importante que a gente precisa ensinar as pessoas a fazerem: é o que eu preciso fazer para ser salvo. E a segunda coisa importante que a gente aprende aqui é exatamente isso: o mundo não sabe fazer pergunta e não cabe a nós como igreja ficar acuado. Meu Deus, qual é a pergunta que o mundo está fazendo? Meu Deus, será que eu vou conseguir responder? Será que... Queridos, a pergunta importante é essa, que você possa fazer e ouvir dessa resposta. Então isso alcança uma família, né? Todo esse movimento, toda essa soberania de Deus guiando as pessoas, impedindo, abrindo portas aqui, fechando outras ali e guiando essas pessoas, no caso Paulo e Silas, faz com que uma família agora seja alcançada. E diz o verso 34, essa família encontra grande alegria por ter crido em Deus, por ter crido no Senhor. Coisa maravilhosa. É a última frase, né, do verso 34, é a última frase da nossa leitura, a última frase da mensagem aqui. Então, verso 34, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Pais e mães, avós, nós somos responsáveis por levar o Evangelho aos nossos amores, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos. Mas nós somos responsáveis por levarmos um Evangelho em que eles vejam em nós uma palavrinha chamada alegria. Na semana passada, o nosso brado foi esse, né? Aquele brado maravilhoso de Romanos 7, 25, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque a conclusão de quem eu sou ficou espelhada ali em Romanos 7, 24, né? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a gente trouxe essa frase aqui, né? Tanto mais alegria você vai ter em Romanos 7, 25, quanto mais sincera tristeza você tiver em Romanos 7, 24. Romanos 7, 24 é uma tristeza. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É quase que um desespero. Não é um desespero porque tem um Salvador, porque senão seria um desespero. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por isso é que o verso 25, por isso é que Romanos 7, 25 é uma explosão de alegria. Não é um ensino professoral. Calma, queridos, temos aqui um Salvador, esse é o ensino. Não, é graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, uma frase que a gente usou também na semana passada, que repito agora para aplicar nessa questão, né? Aqui, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. As pessoas precisam ver em nós um tom menos professoral e mais testemunha. Não é uma questão de apenas ensinar friamente o Evangelho para os nossos filhos, ou pregar friamente o Evangelho para as pessoas que nos cercam.
Não é de teorias que o mundo precisa, não é de uma filosofia cristã que o mundo precisa. E como que a gente tem no nosso mundo chamado cristianismo cultural, né? Ou cristianismo tradicional, assim, no sentido de cristianismo cultural, cristianismo secular. Por quê? Porque é uma filosofia cristã. O mundo precisa ver em nós não um tom professoral, o mundo precisa ver em nós um tom de testemunho. O que digo para você é o que faz com que minha alma se alegre. O meu filho precisa ver em mim, o Davi e a Júlia, e os netos, se Deus me der, precisam ver no pai, no vô, alegria em Cristo, e não apenas uma correta doutrina nos meus lábios. Estava pensando, né? Eu não sei o que é pior, uma heresia explicitamente, quer dizer, eu só estou falando aqui em termos metafóricos, mas talvez eu não sei o que é pior mesmo não. Eu não sei o que é pior, uma heresia explícita ou uma ortodoxia, uma correta mensagem fria. A pessoa falar de Jesus, falar das coisas de Deus, como quem fala de Napoleão, como quem fala da independência do Brasil, como quem fala de Dom Pedro I, II, como quem conta um fato histórico. Não é impressionante? É meu filho falando: pai, isso não te comove? Pai, isto não te alegra? Como que você pode falar disso, pregar isso, frio dessa forma, como quem está dando uma aula de história? Levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esse elemento, o elemento da alegria, pai, mãe, vó, o teu filho precisa ver você, porque ele observa, ele vai ver se você tem mais alegria no Vasco, no Flamengo, ele vai ver se você tem mais alegria no Botafogo, no Fluminense, ele vai ver se você tem mais alegria no seu time, ele vai ver se você tem mais alegria na feijoada, no pudim, no passeio, do que em Cristo. Ele observa os sinais. Mamãe, quando faz feijoada, papai fica todo feliz, dá uma euforia nele que eu não vejo ele em outra ocasião com essa alegria, dá uma alegria nele que eu não vejo ele numa outra ocasião com alegria. E quando a gente fala de Jesus para os nossos filhos, e quando a gente fala de Jesus para os nossos netos, a gente vai poder dizer: filho, é a coisa mais preciosa que tem, enche o meu coração e a minha alma de alegria, daquilo que Pedro vai dizer, né, na primeira epístola, capítulo 1, verso 8, de alegria indizível, de uma alegria indizível, intraduzível, de uma alegria indizível em Cristo. Essa é a glória de Deus diante dos nossos olhos, a bondade do Senhor conduzindo todas as coisas, levando homens e mulheres a situações, inclusive adversas, de prisão, para alcançar uma família que passa também a se alegrar e a servir o seu Salvador. Que Deus nos abençoe, que seja assim em nossas casas, em nossas famílias, em nossas vidas. Vamos ficar